Boletim Linha Direta. Eu sou o Jason Renan, secretário estadual de comunicação do PT Paulista, e em conjunto com a Secretaria de Organização e a Secretaria de Movimentos Populares, estamos aqui fazendo uma série de entrevistas com os candidatos e candidatas eleitas no último encontro setoriais. Tudo bem? Eu estou aqui com Débora Pereira, nova secretária estadual de Mulheres. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Jason. Legal. Parabéns aí pela sua vitória. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com o pessoal que está vendo a gente, né? Débora, fala um pouquinho do seu histórico, como que você chegou até aqui? Bom, eu comecei a minha militância no Movimento Popular, lá na Zona Sul de São Paulo. Depois fui militante da Educafro, né, que é uma rede que trabalha com educação, com cursinhos populares. Me filiei ao PT em 2004, né, e fui da juventude do PT, fui do movimento estudantil, fui diretora da UNE. E de um tempo para cá tenho me dedicado mais à organização partidária. Então fui secretária de organização do PT aqui da capital e membro do Diretório Nacional do PT na última gestão. E agora estou aqui na Secretaria de Mulheres daqui do estado de São Paulo. Ô Débora, e qual você acha que é o principal desafio da Secretaria de Mulheres para o próximo período? Bom, acho que o principal desafio é falar mais para fora, né? Eu acho que é conseguir caminhar na perspectiva de construir muita unidade entre as mulheres do PT para enfrentar os desafios, seja do processo eleitoral, seja das lutas na sociedade, mas conversar cada vez mais para fora, porque a gente tem esse sentimento de que o petismo ele é maior do que o PT. Então as mulheres que se identificam com o PT são muito mais do que aquelas que são filiadas. Aquelas que são filiadas ajudam a gente a tocar a vida no dia a dia. Mas aquelas que dão organicidade, dão vitalidade para a nossa luta, são aquelas que se identificam com as pautas da esquerda, com as pautas do feminismo, mas não necessariamente estão filiadas no PT, estão na luta do movimento popular, na sociedade, e que podem se somar com a gente para fazer frente ao golpismo e fazer frente aos tucanos aqui no estado de São Paulo. Débora, o PT é o segundo PED que implementa a questão das cotas étnico-raciais, a cota geracional e a paridade de gênero. Qual que é a sua avaliação sobre a implementação da paridade de gênero no PT? Olha, Diz, eu sou uma entusiasta da agenda de políticas afirmativas. Minha militância começa muito com as políticas afirmativas, as cotas, a defesa das cotas raciais nas universidades. Então eu sou uma entusiasta de políticas afirmativas. Só que a gente sabe que política afirmativa sem uma ação paralela não funciona, ela fica na agenda pela agenda. Então, a paridade e as cotas no PT são extremamente importantes, porque elas mudam a dinâmica da direção partidária. Só que se a gente só implementar a paridade e não empoderar de fato as mulheres, e não criar uma rede de solidariedade entre as mulheres para fortalecer as nossas dirigentes que estão nesses espaços de direção, fica na cota pela cota. Não à toa, boa parte das mulheres e boa parte das dirigentes jovens que ocuparam espaços de direção na direção anterior, no PED anterior, não se mantiveram nesse PED, nessa direção. Então, acho que a gente precisa fortalecer essas mulheres, criar uma rede de solidariedade entre as mulheres, passa muito pela Secretaria de Mulheres, mas passa também pelo conjunto das mulheres que estão nos espaços de direção. Nós vamos criar referências nas nossas mulheres dirigentes, nas nossas parlamentares, nas nossas prefeitas. Então, eu acho que a paridade é uma conquista muito grande das mulheres do PT, porque sem a paridade, muitas das companheiras que hoje assumem espaços importantes de direção não estariam nesses espaços de direção. O PT reproduz todas as contradições da sociedade, então nós temos características machistas. A nossa luta é para superar essas características e construir dentro do PT aquilo que a gente quer fazer na sociedade, que é construir espaços que sejam de solidariedade, espaços que a gente supere o machismo, que a gente supere o racismo e que a gente supere também a opressão geracional. Então essa tarefa nossa, fazer com que isso se consolide no nosso cotidiano. Deixa eu te falar uma coisa. Do ponto de vista legal, existem várias leis para fomentar a participação da mulher na política. A propaganda eleitoral precisa ser destinada a 20% para falar sobre o empoderamento das mulheres na política. O fundo partidário, me parece que tem um recorte do fundo partidário
destinado para financiamento, né, de política de mulheres, mas isso a gente acaba não conseguindo refletir muito no parlamento. O que você acha que é o desafio que falta para a gente traduzir essas ações em mais mulheres no parlamento, por exemplo? Eu acredito muito que os espaços de auto-organização das mulheres, eles são muito importantes para a gente se preparar para a luta na sociedade. Mas o grande desafio, ele é mesmo nos espaços mistos. É na disputa do parlamento, na disputa das eleições. É lá que está o grande desafio de se consolidar como uma alternativa para o conjunto da sociedade, né? Nós precisamos de mulheres que votem em mulheres, mas nós precisamos que os homens também confiem nas mulheres como alternativa de representação. Então, eu acho que nós vamos ter que ter muita unidade no próximo período, e eu acho que essa é uma das primeiras tarefas da Secretaria, de constituir um fórum para discutir já a chapa de mulheres que o PT aqui do Estado de São Paulo vai apresentar para a disputa do Legislativo. Nós temos que identificar aqui no Estado quem são as figuras femininas, as figuras públicas femininas que podem compor essa chapa, que podem fazer a disputa da sociedade. Um problema objetivo que nós temos é o do financiamento. O fato de ser mulher já limita o acesso ao financiamento, não só o do PT, mas de arrecadação mesmo. E aí isso tem a ver com uma estrutura histórica de condição de qual que é o lugar da mulher e qual que é o lugar dos homens. Então, o nosso principal desafio vai ser construir candidaturas viáveis para o próximo período, para que a gente tenha uma participação maior das mulheres. É óbvio que nós estamos numa situação de incerteza, porque a reforma política, o debate da reforma política influencia muito na nossa condição ou não de participação nesses espaços e da forma como a gente participa nesses espaços. Então, vai depender do modelo de disputa eleitoral que vai se consolidar no ano que vem. É mais difícil ainda a participação das mulheres. Nós temos uma baixa representação de mulheres no parlamento com esse modelo que a gente tem proporcional, mas com um modelo, por exemplo, de distritão, eu imagino, e eu tenho muita convicção, não reproduzindo aí os opressores, mas eu tenho muita convicção de que nós vamos ter mais dificuldade ainda de disputa eleitoral. E pegando esse gancho, qual que seria o melhor modelo da reforma eleitoral, pensando na participação feminina e que trouxesse a mulher para dentro da política efetivamente do parlamento, que se traduzisse na mulher nos espaços de poder? Jason, o PT tem uma resolução congressual de temas que defende para a reforma política. Então, tem dois elementos da nossa reforma política que para mim são centrais. Um é o voto em lista, que na lista a gente tem já dentro do PT instrumentos de garantir uma representação maior das mulheres. Então, a gente já tem paridade nos nossos espaços de direção. No modelo eleitoral em lista, a gente teria uma lista pré-ordenada entre mulheres e homens, então uma lista paritária. Então, esse é um modelo que eu acho que dá mais condição de participação das mulheres. E um outro elemento importante, que também a gente defende na nossa reforma política, que é o da paridade independente do modelo. Porque hoje a gente tem uma cota, mas a cota é para candidatas, ela não é uma cota de eleitas, né? Então a gente tem esses dois elementos. Para além disso, o financiamento público é uma outra característica que coloca a gente de pé de igualdade na disputa, né? Eu apontei aqui que o financiamento é um dos nossos principais problemas. A gente partindo já de uma condição de disputa equilibrada, a gente tem mais condição de disputar na sociedade. Assim, os países que adotam lista, mesmo que a lista não tenha obrigatoriedade da paridade ou da cota, já tem uma participação maior de mulheres. A Argentina é um exemplo bem nítido disso. Então, se a gente tivesse esses elementos que a gente defende, certamente a nossa participação seria maior no parlamento. O governo Lula implementou uma série de políticas para as mulheres que deu condição de empoderamento. O próprio Ministério das Mulheres é um exemplo disso. Depois nós tivemos o privilégio de no Brasil ter a primeira presidenta eleita e que sofreu um golpe, né? E o que você acha que esse golpe atrasa a luta feminina? Olha, eu acho que a eleição da Dilma, ela colocou nas mãos de muitas meninas o direito de sonhar em ocupar grandes espaços, né? Eu acho que esse golpe ele tem características misóginas muito grandes.
É difícil a gente falar o que teria sido num outro cenário, se fosse um presidente homem, como que seria. Mas uma coisa ficou muito marcada no processo que resultou no golpe contra a presidenta Dilma, que foram os elementos sexistas colocados na arena pública. Então, os elementos que desconfiguravam a Dilma como uma alternativa viável de governo, que colocavam a Dilma como desequilibrada, que colocavam a Dilma como uma figura que não fosse uma figura confiável. Isso é uma coisa que marcou muito o desgaste da imagem da nossa presidenta. Teve capa de revista, inclusive. Capa de revista, adesivo em carro. Então, coisas que afetavam diretamente a condição dela de mulher. E isso não é à toa. Ter uma mulher presidenta ofendeu muita gente. Ofendeu muita gente que acha que o lugar da mulher é em casa cuidando dos filhos. E não no espaço público, conduzindo o país, fazendo grandes transformações na sociedade. Então, eu não diria... essa coisa do retrocesso, eu acho que tem elementos para a gente pensar, porque ao mesmo tempo também mobilizou muito as mulheres nas ruas, né? As primeiras mobilizações pelo Fora Cunha foi feita pelas mulheres. As mulheres nas ruas... A maior, inclusive, né? A maior foi das mulheres. O 8 de março desse ano foi denunciando o golpismo do ano passado. Desde que começou essa movimentação de desgaste da presidenta Dilma, as mulheres foram para a rua denunciar. É muito duro para a gente saber que a primeira mulher presidenta teve o seu cargo usurpado. Ao mesmo tempo, e aí eu acho que a política ela tem sempre uma relação dialética, né? E ao mesmo tempo, as mulheres se mobilizaram muito nessa luta. Então, eu não diria que uma coisa compensa a outra, porque seria até injusto com a nossa presidenta, mas a organização das mulheres nesse último período. E tem um elemento importante. O único elemento de desgaste ao governo Alckmin aqui no estado de São Paulo foram as ocupações dos estudantes secundaristas contra o fechamento das escolas e foram movimentações lideradas por meninas. Meninas que hoje se identificam como feministas, meninas que estão aí querendo... Assim, a organização da base, né, na luta social ela é muito marcada por mulheres, mas as referências públicas dificilmente são mulheres. E o interessante foi ver que nessas movimentações das ocupações das escolas, as figuras públicas também eram mulheres. Isso eu acho que tem muito que ver com esse novo lugar da mulher na política. Inclusive na ocupação da Assembleia Legislativa, aqui do estado de São Paulo, ficou bem visível isso. E na ocupação da Câmara também, né? Aqui de São Paulo, na ocupação da Assembleia, na ocupação da Câmara. Eram as mulheres como os postos de comando. Isso foi muito interessante. Tá, legal. Ô Débora, e o retrato do início do governo golpista do Temer, ele foi aquela foto de só homens brancos de meia idade, sem mulheres e negros. Eu acho que tem muito reflexo disso que você está dizendo, das características do que levou ao golpe, não é isso? Isso é muito nítido para mim. Num governo golpista, num governo de direita, não tem espaço para diversidade, não tem espaço para as mulheres, não tem espaço para os negros, porque o golpismo ele depende dos negros continuarem subalternizados, depende das mulheres estarem só nos espaços privados, né? Então o golpe, a direita se vale disso, se vale da opressão às figuras que historicamente foram oprimidas. Então não tem espaço para diversidade, não tem. Então os desafios que você vai ter na secretaria são muito grandes. São. Muito grandes, então qual a mensagem que você quer deixar aqui para o conjunto das filiadas e filiados do PT? Bom, primeiro eu queria agradecer a confiança das companheiras. A gente fez um grande encontro aqui no estado de São Paulo. Você foi eleita com mais de 50% dos votos. Isso, a confiança de mais de 50% das companheiras estavam presentes no encontro. Mas eu quero registrar aqui, Jason, a importância que teve as outras duas companheiras que nesse processo disputaram a secretaria comigo. Eu acho que a gente construiu um processo muito, muito bom, muito bonito. Eu quero deixar meu carinho registrado pela Sara, que foi a companheira que ajudou a politizar muito esse processo de discussão, porque a gente não pode reproduzir dentro do PT as práticas da direita.
A gente tem que usar esses espaços para a gente construir novos paradigmas de disputa. A política já é muito dura. Entre nós não precisa ser tão duro quanto é lá na rua. Entre nós precisa ser mais fraterno. A disputa tem que ser um espaço de construção de síntese. Então, acho que a Sara ajudou muito nesse processo de politizar a disputa. Saudar também a companheira Martinha, que foi nossa secretária no último período. Foi secretária durante o processo de impeachment, de golpe contra a presidenta Dilma, num momento muito difícil. Cumpriu um papel importante nesse último período e certamente vai continuar ajudando as mulheres do PT. As 3 chapas que se inscreveram foram chapas que eu tenho certeza que reúnem companheiras que vão poder ajudar muito a gente a fazer uma grande gestão da secretaria. Eu quero reafirmar algumas coisas que eu falei lá no encontro, porque são compromissos, não são só palavras ao vento, são compromissos. A primeira é de que a nossa secretaria precisa ser uma secretaria das mulheres do PT. Não uma secretaria de uma tendência ou de um grupo político. Então, uma secretaria das mulheres do PT. Uma secretaria das mulheres negras, das mulheres do interior, das mulheres trabalhadoras, das mulheres da luta do movimento popular. Assim, uma secretaria que seja destas mulheres e que seja a expressão destas mulheres. Então, isso a gente só vai conseguir construir com muita gente, com um grande coletivo, com um coletivo representativo e de companheiras que expressem essa diversidade que são as mulheres do PT. Então, quero convidar todas as companheiras a ajudarem a gente nessa construção da secretaria, fazer uma grande gestão. A nossa secretaria quer estar cada vez mais nas ruas, que eu acho que esse é o nosso lugar. O lugar das mulheres do PT é a rua, é a luta popular, é a luta social. Então, eu acho que se daqui 4 anos a gente tiver colocado as mulheres do PT nas ruas, não que elas não estejam, elas já estão, mas poucas vezes com a identidade do PT. Cada secretaria cumprindo um papel a seu tempo. Eu acho que o papel da nossa gestão é esse, colocar a nossa marca nas ruas, colocar a nossa marca na luta, enfrentando o golpismo, enfrentando a direita e, acima de tudo, enfrentando aqui no estado de São Paulo o tucanato, derrotando o Geraldo Alckmin nas ruas e nas urnas no ano de 2018. Parabéns pelo encontro. Obrigada. Eu pude perceber que foi um dos maiores do Brasil até agora, né? Isso. Então, mais uma vez, parabéns. Seja bem-vinda à executiva, vai ser uma colega de executiva agora. Obrigada. Né? E boa sorte no trabalho aí. Conte com a Secretaria de Comunicação. A gente vai contar mesmo. Forte abraço. Abraço, obrigada.